paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Pastor Fábio Santos aqui para uma realização de um sonho, né? Estamos começando hoje o nosso estudo das lições bíblicas da revista CPAD. Sempre foi um desejo da gente fazer vídeos aqui para o YouTube, para disponibilizá-lo para os irmãos de várias denominações, das Assembleias de Deus, especificamente que utilizam-se por muitos anos já, né, desse material maravilhoso. E hoje estamos dando início ao segundo trimestre de 2024 com essa linda revista que você pode ver aqui ao fundo. E eu tenho aqui em minhas mãos a carreira que nos está proposta. Vamos ter um momento maravilhoso e aqui de 13 lições acerca desse assunto. Então, desde já, você que está aqui no nosso canal Ministério Fábio Santos, vamos ter aqui uma playlist só com os estudos bíblicos e a leitura diária que nós temos aqui, né? Habitualmente de segunda a sábado, a nossa ideia é estar fazendo vídeos diários sobre cada um dos temas para a gente estar recobrando aquilo que a lição pede, né, como um devocional. Então eu acredito muito que vai ser edificante para cada um de nós. Então eu já quero pedir para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal, para que você divulgue esse nosso material que com certeza vai ser uma bênção para muita gente. Estamos começando agora nesse trabalho, como eu disse antes, uma realização de um sonho. Desde muito tempo sempre quis fazer com que o meu canal no YouTube fosse algo do estudo da Palavra de Deus. Se você for procurar nos acervos aqui do Ministério Fábio Santos, você vai encontrar orações, ministrações, mas ainda não era um sonho. E essa semana foi até difícil para a gente começar a gravação desse material, porque já era para ter sido alguns dias atrás e devido a algumas lutas, algumas dificuldades, acabou atrasando, mas glórias a Deus. Aqui estamos e sem perder tempo, nós vamos à lição número 1, né? A lição de hoje é a número 1, que fala do início da caminhada, onde falaremos muito acerca de quando tudo começa, de quando tudo é romântico, de quando tudo a gente, no período da inocência, não vê defeitos, não vê dificuldades, não observa os percalços, a gente simplesmente avança, a gente simplesmente só olha para Cristo. Isso nos traz memórias de outrora, de quando éramos bem jovens, novos convertidos, você, a senhora, o senhor, talvez venha se lembrar desses momentos que foram, momentos assim, ímpares na nossa caminhada cristã. O início da caminhada é algo de muita memória, de muita reflexão, e para nós mais maduros, quantos ensinamentos nós temos e tivemos nesse período, né? E a lição número 1, que para o domingo original, dia 7 de abril de 2024. A lição número 1 é o início da caminhada. E nós vamos disponibilizar aqui para você. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3, numa conversa dele com Nicodemos, numa célebre conversa. E o texto áureo já vem com essa pedrada no nosso coração, onde Jesus disse que quem não nascer de novo, quem não tiver um recomeço genuíno, não pode ver o reino de Deus. Em muitos lugares que eu ministro, que a gente prega, que a gente ensina,
Sempre quando qualquer mensagem ela faz menção ao reino de Deus, ver o reino de Deus, implantar o reino de Deus, estar no reino de Deus, viver o reino de Deus. Uma das perguntas que eu sempre faço para alunos e para as pessoas nas igrejas, e faço aqui nessa gravação: o que é, de fato, biblicamente, o reino de Deus? Como saber que ao nascer de novo a gente vive ou a gente vê o reino de Deus? Bom, o reino de Deus ele não é físico, como diz a palavra. Não é algo palpável, não é um reino como um reino comum, onde ali você tem a figura de um líder central, o rei, com a sua corte, com seus conselheiros, e ali tem os súditos, aquela coisa bem lúdica, né? Não é assim. O reino de Deus ele não é, como diz Paulo, comida, ele não é bebida, ele não é roupas lindas, finas. Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, uma vez que você está em qualquer ambiente onde você consegue ter e viver em paz, de uma maneira justa e se alegrando no Espírito, ali está implantado de verdade o reino de Deus. E no início da caminhada a gente sempre leva para a direção que o reino de Deus é simplesmente todo o ambiente onde a igreja está envolvida, onde há crentes envolvidos, e também o reino de Deus são pessoas que povoam esse reino. Então o culto faz parte do reino de Deus, os hinos evangélicos, a harpa cristã, as orações, os cultos nos lares fazem parte de quem vive nesse reino, porque é a parte de comunhão deste reino. E os santos precisam permanecer juntos. Haja visto a palavra de Salmo 133, onde é bom e agradável que a gente esteja em união, porque há uma bênção ordenada, no versículo 3 diz, para quem vive nesta união. E o povo de Deus, quando se reúne, coisas lindas e grandes acontecem. Por exemplo, quando Elias, até essa semana eu fiz um vídeo sobre isso, eu ministrei essa palavra na segunda-feira passada num culto de oração, que quando Elias foi restaurar o altar ali no Monte Carmelo, a primeira coisa que ele fez foi pedir para que o povo se ajuntasse, se reagrupasse, porque os profetas de Baal ali na sua lida espalharam o povo. Olha que coisa. E o princípio que Deus usou na vida de Elias para que fosse respondida a sua oração com fogo foi reunir o povo. Então, isso é o reino de Deus, o povo unido, fechado, andando junto, de preferência na mesma caminhada, cada um com seus pensamentos, mas com o mesmo propósito, que é evidenciar e exaltar o nome de Cristo. A verdade prática diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus. Porque quando a gente nasce de novo, a gente desperta para um novo mundo, a gente desperta para um reino onde a gente busca a justiça, a paz. E nessa busca de justiça, a gente se depara com coisas novas, de verdade, onde o perdão ele é constante. Quase todos os dias nós estamos envolvidos em alguma ação onde devemos ou temos que exercitar o perdão, o amor, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, né? A paciência. A gente lida com isso todo dia mesmo, e é uma coisa que para quando a gente nasce de novo é meio que assustador, você ter que às vezes se achar na razão ou estar certo e ter que pedir perdão. Eu passei muito por isso na minha liderança
Quando novo convertido, eu falava, não, mas eu estou certo, como é que eu vou lá pedir perdão em fulano, em fulana? Não, mas você tem que pedir porque é um princípio, mas eu não entendia. Que na verdade eu não estava certo. Eu estava com uma nova vida. E quem nasceu de novo, ele, mesmo estando na razão ou certo, quando ele pede perdão, não é para se humilhar ou para dizer que eu sou melhor do que você porque eu pedi perdão. Não. É porque existe um problema a ser organizado entre nós e uma das partes precisa se quebrantar, uma das partes precisa pôr em prática o perdão, que é algo inerente a quem está com a vida em Cristo. E o perdão ele é o combustível, um dos combustíveis junto com a fé principais da vida cristã de um novo nascimento. Porque todos os dias nós temos afronta, todo dia nós temos apontamentos, todo dia nós cometemos erros e somos apontados e julgados, como vemos também pessoas errando e sendo apontadas pelos teus erros, e nós também apontamos pessoas assim. E isso não é bom, né? Enquanto o perdão não acontece, não há paz. Então, se o reino de Deus é paz, não importa de quem esteja com a razão, certo ou errado. Quando há o pedido de perdão, automaticamente ali acontece a volta, o retorno da paz, que é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria. Então, sendo justo para ter a paz e voltar a sentir a alegria do Espírito Santo, o perdão ele é fatalmente o combustível. Porém, a leitura bíblica em classe está dizendo assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, João capítulo 3, do 1 ao 8, príncipe dos judeus. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da carne, ou melhor, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, aqui Jesus ensinando para Nicodemos essa passagem, já começa a dizer que para ver o reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário que a morte na carne, com atitudes carnais, com pensamentos carnais, com olhares carnais, sejam tirados da nossa vida, porque há muita malícia, e no meio dessa malícia há venenos, há impurezas,
não há Cristo, não há Jesus no meio de uma vida carnal. E a gente falou agora há pouco, por exemplo, do perdão, porque a falta de perdão é uma atitude de quem vive na carne, é uma atitude de quem é alma ainda, como diz um pastor amigo meu. A pessoa ainda ela é muito alma, ela carrega muitos sentimentos que ela não se desprende deles. Então, quando ela é nascida da água e passa por um novo nascimento, do batismo, de uma lavagem, de um banho, de uma purificação espiritual e chancelada pelo nascimento no Espírito, ela passa com esse nascimento no Espírito ter um olhar espiritual de uma vida mais branda, onde ela entende que toda uma atitude que ela tem na carne, na alma, no sentimento, não ajuda em nada a manifestação do reino de Deus, dela entrar e fazer parte do reino de Deus. Ela não consegue impetrar ali a justiça, ela não consegue ter a sua alegria plena no Espírito Santo, ela não consegue viver e ver coisas simples na presença de Deus. Então ela vê dificuldade em tudo, ela implica com tudo, ela se sente magoada por qualquer palavra, onde muitas das vezes na igreja o dirigente, o pastor não pode retrucá-la, não pode discipliná-la, não pode chamar a atenção dela por algo errado, tem que ter muito jeito de falar, porque senão ela se magoa e às vezes, ou muitas das vezes, sai da igreja, aponta, gera uma confusão, uma fofoca grande, porque essa pessoa ela ainda é muito alma. Eu conversava esses dias com um obreiro nosso e falava acerca de algumas questões, e entre as questões que eu falava para ele, eu falei assim: varão, existem algumas pessoas na nossa congregação, por exemplo, em algumas outras também, que elas são muito alma. Ou seja, ela ainda mesmo com muitos anos na igreja, congregando, são uma bênção, são pessoas prestativas para a obra, porém, ainda são muito carnais, no sentido de que você tem que ter cuidado para poder falar. Ah, mas fulano é muito criança, tem que aprender. Mas a gente precisa ter a paciência de como quem tem de cuidar de uma criança. A gente, não é porque é criança também que a gente vai se irritar toda hora e bater na criança, gritar com a criança, principalmente na frente dos outros. A gente chama atenção num canto, chama a parte, conversa, explica, para ver se a criança se atenta para a correção. E assim é o nascido da carne, é carne. Ele ainda é muito alma, muito sentimento. E o nascido do Espírito é Espírito, ele entende tudo com maior clareza, fica mais fácil, mais leve, e assim é a vida. Vamos à introdução. Diz assim: neste trimestre estudaremos a jornada do cristão para iniciarmos os nossos estudos. Temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, esta é a introdução, onde nós vamos estudar nesse trimestre, dar uma ênfase na jornada do cristão. É muito importante para que você entenda, não só você que está como novo convertido, mas você que já tem uma caminhada, de como instruir, porque às vezes temos um bom tempo na presença do Senhor, na caminhada, e na hora de instruir um novo convertido, a gente às vezes é rude. Como a gente já alcançou alguma maturidade, ou pseudo-maturidade, a gente acha que aquela pessoa com 1 ano, 2 anos de crente tem que ser como nós somos, tem que agir como nós agimos, e não, ela vai cometer erros, porque ela é uma criança, ela é nova convertida e necessita e muito de que a gente
discipline ela, tenha paciência com ela, ensine a ela os caminhos. Então vamos ao primeiro tópico, que diz: a caminhada com Cristo. Número 1, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Letra A. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. E a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, em João 3, versículo 6. Ou seja, nessa letra A, temos aqui a ideia de Jesus ensinando sobre a vida natural, a vida da carne, que quando a gente nasce, é criança, adolescente, jovem, adulto e vida já na velhice, é uma vida na carne, regada, recheada dos momentos carnais, como disse antes aqui, dos sentimentos, aonde quando crianças nós somos afrontados, nós somos disciplinados, somos colocados de castigo, fazemos ali as nossas artes e pelas primeiras vezes a gente se depara com coisas que a gente achava que era normal fazer e somos colocados de castigo na escola, em casa pelos pais, alguns tomam as varas, né, uns tapas, e a gente aprende, quando adolescente, a gente começa a se deparar com as primeiras frustrações, ali com o término de namoro, sendo mandado embora do primeiro emprego, sendo colocado no banco da igreja, disciplina por alguma questão. Tudo isso vem acarretando em nós sentimentos e que a gente leva para a vida adulta, e que se a gente não corrigir na vida adulta, a gente chega na velhice com essas marcas, com essas dificuldades, e assim a gente não consegue ter uma vida plena de perdão, de entender que Cristo faz parte. Mas veja, aqui é uma vida natural. Uma pessoa com uma vida natural, principalmente sem o conhecimento de Cristo, ela passa por essas fases da vida, onde foi colocado aqui que tem dois momentos importantes, que é o nascimento e a morte. Pode ser vida curta ou uma vida longa. Como jovens, por exemplo, que adoecem, outros têm alguma dificuldade na sua infância ou juventude, vêm a falecer, outros por estar no crime, ela acaba falecendo, enfim, a vida é encurtada por alguma razão, acidente automobilístico, coisa do tipo que abrevia anos da vida daquela pessoa. A verdade é que ela tem dois momentos, ela nasce e morre, e enquanto ela nasceu, no período que nasceu, até a sua morte, ela passa por essas questões da infância, juventude, adolescência, enfim, a vida adulta e a vida na velhice. E assim é o nascido da carne, é uma vida natural, recheada de coisas naturais que machucam, que dói muito. A letra B diz assim: vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor Jesus, para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8:2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos 12:2. Afinal, nós nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Como eu falei anteriormente, a vida natural, a vida cotidiana, a vida carnal, quando a gente nasce, no período de infantil,
adolescente, juventude, adulto, velhice, a gente absorve muita coisa daquilo que é carnal, dos sentimentos carnais, daquilo que fere, daquilo que magoa. Mas quando Jesus ele é convidado a fazer parte disso, essa vida carnal ela é abreviada ou ela é escanteada e é colocada ali o que é nascido do Espírito, o que passou pela limpeza da água, que se evidencia no batismo nas águas, o aceitar a Jesus, o arrepender dos seus pecados, e ele vem para uma nova vida depois que ele conheceu o perdão, depois que ele se livrou ali da escravidão dos seus pecados, ele começa a se deparar com uma vida diferente, então ele passa a ter uma vida espiritual, ele começa a conhecer das lutas espirituais, ele começa a conhecer daquilo que o inimigo tenta contra ele, e ele começa a viver uma vida espiritual, onde Jesus disse o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus passa a fazer parte da vida dele. Então, como eu falei bem lá no início, o perdão é um combustível recorrente na vida do novo convertido, do nascido de novo. O amor, a paciência, a longanimidade, que é demorar para se irar, demorar para tomar uma decisão drástica, a paciência, o domínio próprio, tudo isso vem porque isso confronta a vida carnal. E uma vez que você é espiritual, você começa a se policiar a tudo isso com relação a uma vida cristã. Vamos aqui agora para o número 2, que fala os 3 companheiros da nossa caminhada. Você sabia que a nossa caminhada tem 3 companheiros? Diz assim: quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Está em Efésios capítulo 1, que vai do versículo 3 ao 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. 1 Coríntios 15, versículo 57. E, por nos amar, nos concedeu a sua vida, João 3,16, né? E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Colossenses 2:7. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Em João 14:26 fala sobre isso. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Ou seja, passamos a ter 3 divindades a cuidar de nós quando nascemos de novo, para o âmbito espiritual. Porque na vida natural, quando a gente nasce numa família normal, nasceu uma criança. Quem cuida da criança? 2 seres, a princípio, pai e mãe. É bem verdade que ao longo da caminhada, nas fases que foi colocado aqui, entra ali a importância da professora, do professor, principalmente professora de creche, né? De jardim de infância, depois a professora que nos alfabetiza e vai nos ensinando as matemáticas. Enfim, a gente vai aprendendo, vai estudando. Então as professoras, pelo menos na minha época, tinham uma importância muito grande na formação de um ser humano, né, de uma pessoa. Depois a gente, na fase adolescente, passa a ter ali a importância de outras pessoas
de um avô mais próximo, de um tio, de um primo, de um irmão mais velho, quem tem, mas bem da verdade, quem cuida de nós é pai e mãe. Pai e mãe são dois seres oficialmente cuidando de nós. Mas quando a gente nasce de novo, os companheiros que nós temos não são mais dois, mas sim três. E esses três, eles são eternos. Eles são para o restante da vida. Hoje eu estou com 50 anos e eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe biológica. Minha mãe faleceu em 99, o meu pai em 2011 e eu, de pai e mãe, sou órfão. Mas quando eu nasci de novo em 97, eu recebi esses três companheiros que me auxiliam, que me ensinam, que me direcionam, e olha que eu desobedeço eles. Misericórdia, como que eu sou desobediente com eles, como que eu erro com eles e tenho que me arrepender todos os dias de coisas que eles me dão a direção para fazer e eu não faço, mas tem muitas coisas que eles sempre me auxiliaram e deu certo e dão certo até hoje. A unção do Pai, o cuidado do Pai, o relacionamento, o ouvir a voz do Pai. Eu estou fazendo essa aula, esse vídeo aqui na minha sala, e aqui é o lugar onde eu gosto de estudar, onde aqui tem um sofá e eu sento aqui na madrugada, ajoelho aqui no meu tapete, oro, falo com o Pai. Deixo a minha família lá dentro no quarto, as meninas aqui no quarto, minha esposa lá dentro do quarto. E eu venho para cá e aqui eu gosto de ficar à vontade, conversando com meu Pai. Ele me dá as instruções, fala comigo tudo o que se precisa para uma vida no Espírito. Então, deguste de uma vida no Espírito, porque você tem três excelentes companheiros cuidando de você. Número 2, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego acho que é dinópolis, né? Diópolis, Irópolis, nomes esquisitos de gregos para a gente ler, mas vamos lá, que significa homem, tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos em João 3, versículo 4. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo, como eu disse aqui. A gente precisa, nesse curso do início do nascimento, quando a gente começa a ter o entendimento ali por volta dos 9, 10, 12 anos, geralmente com 12 anos já somos bem lúcidos, bem inteligentes para decidir caminhos e começamos a ter grandes experiências na nossa vida aos 12 anos. A lucidez começa a fazer parte da nossa vida. Ali Jesus entra e ali a gente pode nascer de novo. Ali a gente já começa a viver experiências marcantes com o Espírito Santo, com Deus, sabe? E eu gostaria muito de ter sido crente na minha infância. Hoje eu vejo na nossa igreja, nossa, muitas crianças, que lindo. Tivemos agora na Páscoa quase 40 criancinhas de 8 anos para baixo ali, para buscar o seu bombom, cantando, festejando, celebrando, sentadinhos ali junto com os adultos, ouvindo a palavra, que nem todos foram para a salinha. E quando eu vejo isso, eu particularmente, eu falo assim, caramba Deus, por que o Senhor não me chamou mais cedo? Mas porque com 12 anos, o início da lucidez, ali na entrada da adolescência, a gente já começa a tomar nossas decisões. E as minhas não foram as mais adequadas.
devido às proporções, enfim, situações, porém, não foram as mais adequadas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O 2. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem realizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma, olha eu falando da alma de novo, precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. Conforme podemos comprovar nestas suas palavras, ninguém pode fazer essas coisas, ou melhor, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. No versículo 2 do capítulo 3. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. João 16, do 7 ao 11, fala sobre isso, e Romanos 8, do 5 ao 7. Enquanto Nicodemos conhecia as leis, a história do povo de Israel, ele ouviu falar através dessa história do poder de Deus, e ele estava num período onde Deus estava mais de 300 anos sem se manifestar e falar com o povo. A aparição do que se tinha ideia do que Deus falava com o povo foi quando João Batista no deserto começou a pregar, mas muito próximo ali já a chegada de Jesus para o seu ministério. E Jesus chegou fazendo os sinais. E ele reconheceu que para fazer esses sinais, se não for de Deus, não consegue se fazer esses sinais se não vir de Deus. Ele tinha esse reconhecimento de Jesus, ele foi ter com Jesus por conta disso. Ele é como se disse assim, eu reconheço que para fazer isso tem que ser de Deus, cara. Como é que você consegue fazer isso? Como que alguém, sendo de Deus, faz essas coisas? Porque, veja, eu falo de Deus, eu ensino sobre Deus, eu conheço a história do Deus, do povo, da lei, mas eu não vejo essas coisas. E aí Jesus fala para ele, é porque você ainda é a carne, você ainda é a alma, você ainda deixa aflorar os teus sentimentos e em nome deles você toma a razão. Você ainda não olhou para uma vida nascida de novo, uma vida espiritual, uma vida onde, quando você observa que acontecem coisas no mundo espiritual, você traz para o mundo natural. Então, existem milagres e maravilhas que eu e você somos agentes, podemos fazer em nome de Jesus, que a gente só faz porque a gente acredita no mundo espiritual, pela fé. Se a gente não acreditar, nada acontece. Se você vai impor as mãos por alguém e não acreditar que a sua oração irá obter a cura, você está colocando a mão ali, não vai resolver de nada, porque você não acredita. Você não liberou a fé para que algo aconteça. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa, além do conhecimento, além da razão, além das literaturas e da história, você precisa vivenciar a parte espiritual, e só o Espírito Santo pode te levar a esse caminho. Então, o ser nascido do Espírito é quando você permite que o Espírito Santo abra os teus olhos, o teu entendimento, te direcione e te mostre o caminho e fala, olha, coloca as mãos e pode liberar uma palavra, olha, pode expulsar em nome de Jesus, olha, pode fazer no meu nome, olha, faça assim, faça assado. E você guiado pelo Espírito Santo, que lembra que a gente falou agora há pouco, que das nossas 3 companhias que nós passamos a ter, o Espírito Santo é que nos direciona, nos guia, nos auxilia. Auxiliado por ele, a gente começa a obter esses êxitos, e foi o que Jesus fez depois que foi batizado por João Batista, depois que ele foi levado ao deserto para ser tentado, e assim a vida espiritual de Jesus aflorou.
Número 3 aqui do tópico 2. O novo nascimento, deixa eu chegar para cá para ficar melhor um pouco isso. O novo nascimento e seu progresso. A expressão de novo, que significa do céu, João 3,31, Gálatas 6,15 e 1 João 3,9 fala sobre esse assunto. Mostra que a nova vida em Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, em 1 Pedro 1,23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. João 1,13. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de 2 termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir-se à antiga lei, que simboliza, deixa eu virar a página aqui, e simboliza, ou melhor, e simbolicamente, o seu sentido. Ora, nosso Senhor Jesus cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo. A água iria jorrar para a vida eterna, João 4,14. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração e... deixa eu ver aqui que está um pouco escuro. Sim. Genuíno ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé, como eu disse, em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Nascido na água é compreender a lei e entender que ela aponta, ela direciona simbolicamente, ela te leva ao conhecimento de Cristo e do Espírito Santo, para que você nasça do Espírito, aonde é imbuído em você, onde é entronizado em nós a fé. E nessa fé, dentro de nós, emana coisas maravilhosas que Jesus fez, que chocou, por exemplo, os olhares daqueles homens da época e assim também de Nicodemos. Então, partimos agora para a parte 3. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Número 1. O Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho com o cumprimento pleno em Cristo. Gálatas 4,4 fala sobre isso. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas de 2 Coríntios 3,6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diarreké, isso mesmo? Diarreké, de acordo com Jeremias 31:31. Ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum
traz essa mesma força descritiva do termo diarreté. Tem os nomes gregos que é complicado, ainda mais sem óculos para ler, mas vamos em frente. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as Escrituras Sagradas do cristão. Aqui é um olhar mais teológico, mais profundo, que eu não quero entrar muito no mérito para a gente não tomar tanto tempo, porque na sala de aula, na igreja, a gente aprofunda um pouco mais esse estudo aqui, porque a gente tem um pouco mais de tempo. Ali são 1h30, quase 2 horas de aula. Fica um pouco mais fácil a gente detalhar um pouco esses ensinamentos. Mas só uma resumida. Um Novo Testamento, para aquela época, não era resumido em livro, como a gente tem hoje o Novo Testamento. Ele era uma aliança, um comportamento, uma forma de viver que as pessoas percebiam ali pelos testemunhos de vida dos novos crentes, que assim como Jesus faziam ali por suas mãos as curas, os milagres, os eventos espirituais e tudo aquilo que era necessário para uma nova vida em Cristo. Parte 2. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados. Nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica cujo interesse maior é o do reconciliar o mundo com Deus. Ou seja, Jesus, ele é o ponto principal de toda a Bíblia, de toda a história, principalmente da Nova Aliança, até porque foi na cruz que ele morreu pelos nossos pecados e fez uma obra salvífica, onde nos deu direito à redenção, à salvação, que é o plano principal. Então, quando João Batista fala arrependei-vos, porque é chegado o reino de paz, de alegria, direcionamento do Espírito Santo e de justiça, é um religare, é uma religião, mas um religare é um reconciliar com o reino dos céus. É a gente deixar o reino carnal, dos sentimentos da alma, da presunção, da soberba, do orgulho, da mágoa, da amargura, para um mundo, para uma vida de perdão, de sorrisos, de contentamentos, de satisfação por algo feito pelo nosso Senhor. E Jesus é o ponto central, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o principal agente de tudo isso está acontecendo à nossa volta. Lógico, com a presença do Pai e o auxílio do Espírito Santo. E é importante, e detalhe, a gente lembrar aqui de que quando Jesus ele não faz parte de qualquer coisa ministrada na igreja, cuidado, porque ele é o centro de toda a pregação. Se ele não é citado, se os seus ensinamentos não são colocados em prática ou ensinados, a gente precisa se preocupar, porque não nascemos de novo. Ainda somos carnais, ainda somos alma, ainda somos por nossa própria vontade, por nosso próprio jeito. E não vai funcionar. Não tem como funcionar do nosso jeito. Tem como funcionar com o auxílio do Espírito Santo e Jesus estando no centro de tudo. Por isso a importância aqui diz do Novo Testamento e da caminhada cristã é Jesus no centro de tudo. É Jesus direcionando o seu ministério de reconciliar o homem com Deus. E esse é um dos nossos papéis aqui como homens e mulheres de Deus, como agentes do Senhor, como alguém que hoje entende o novo nascimento, entende a nova aliança, levar outras pessoas a, assim como Nicodemos, a deixar a vida carnal com as suas fases e ter Cristo ministrado
entrando nesse momento e fazendo parte da sua caminhada cristã. Chegamos então ao final e vamos para a conclusão, que diz assim: a jornada, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para ler, que eu estou com dificuldade aqui por conta da iluminação, preciso melhorar a iluminação aqui da minha leitura, mas é o primeiro vídeo, para os próximos a gente vai melhorando. A jornada com Cristo tem início com o Novo Testamento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, em Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé é fundamentada. Ou seja, a nossa jornada de um novo nascimento é tão somente apresentar Cristo, o seu nascimento, a sua vida e a sua morte, cumprindo as fases de uma vida carnal, mas já vivendo a vida espiritual, o reino de Deus, a vida em Cristo. Pondere o que conversamos aqui, pense, porque eu tenho certeza de que o estudo dessa semana tem essa ligação. E você vai mergulhar muito naquilo que é espiritual e que Deus está trazendo para o seu crescimento. Você professor, você pastor, você dirigente, ciclo de oração. Obrigado pela sua paciência aqui comigo. Alguns erros aqui, é só o primeiro vídeo, vamos estar melhorando para os próximos, viu? Em nome do Senhor Jesus. Fique atento aos vídeos que nós vamos estar lançando aqui durante a semana, aqui com os estudos da semana, que é a leitura diária, que tem aqui de segunda-feira, que fala sobre a nova vida com Cristo, onde a gente vai, aquele apanhado que tem, né? Aquela leitura que a gente pode fazer todos os dias. Então eu vou estar fazendo vídeos aqui de segunda a sábado, então você fique atento no canal. Então se inscreva, passa o link para as pessoas no seu grupo do WhatsApp, para elas não só acompanharem o estudo, para quando chegarem aí no domingo na igreja, já com entendimento, uma clareza, pelo menos da nossa parte aqui, do que Deus tem nos ensinado, e assim você vai se alimentar junto comigo. E atento aqui nesse devocional que vai ser uma bênção para a sua vida, esse primeiro estudo, o início da caminhada. Quero agradecer a você. Não vou colocar aqui as perguntas, vou deixar para o seu professor de sala da escola dominical, aquelas perguntas e respostas que tem no final, deixar para que ele te abençoe com essa parte. E nos encontramos no próximo vídeo, que é a lição número 2, que vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Esse assunto é muito bom. Desde já eu quero te agradecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula.